Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje vamos falar sobre os utensílios necessários e o que não é necessário na alimentação do bebê. Principalmente no início da introdução alimentar, o que faz sentido ter com a criança, né, no momento da alimentação, e o que faz sentido também a gente ganhou algum utensílio. Será que eu preciso usar isso aqui? Né? Se vocês acompanharam, teve uma publicação que eu fiz sobre a chupeta alimentadora, ou a chupeta, aquela que tem uma redinha, ou a de silicone, independente, né, elas têm a mesma função. Então vamos falar sobre isso hoje, e justamente para alertar vocês que muita coisa, gente, vocês não precisam adquirir. Porque a primeira intenção é a gente saber que tipo de bebê que eu tenho na minha frente. É uma criança mais exploradora? É uma criança que quer virar o pratinho e não quer saber de prato? Se alguém se identificou, já levanta a mão aí. É aquele bebê que não quer saber de pratinho, quer pegar e joga o prato no chão, quer ver o que tem embaixo do prato, olha, analisa e assim vai. E a gente pensa, gente, comprei pratinho pra quê? Comprei colher pra quê se não aceita? Ai, gente, então é muito bom falar sobre isso, uma das coisas que eu mais gosto, porque a gente tem, como mãe, como pai, a expectativa de, nossa, gente, agora, o que eu vou comprar na introdução alimentar? Muitas pessoas, né, começam a introdução alimentar com um kit gigante sobre tudo, desde cadeira de alimentação, garfinhos, pratinhos, copos, 5 tipos de copos. E na maioria das vezes, gente, quando a gente bate o olho e vê assim, gente, o meu bebê não aceitou o copo 360. Vou dar um exemplo para vocês, porque eu vou falar sobre os utensílios, estou com vários aqui, que inclusive eu ganhei muitos, né, sobre, inclusive para testar, e muitas crianças, determinado copo, por exemplo, eles não aceitam. Então, meu bebê, comprei 2, 3 tipos de copos e o meu bebê só aceita um tipo. E é assim, gente, por quê? Quanto mais simples, melhor. Introdução alimentar, ele é um momento de muito aprendizado da criança. O bebê, ele não conhece exatamente nada, ele está sendo exposto a algo novo, que a alimentação já é algo novo, e é isso que eu quero trazer para vocês tentarem ir comigo nesse momento aqui, né? Entender que a introdução alimentar, qualquer fruta que vocês trouxerem para o bebê, vai ser uma super novidade. Imaginem vocês, algo que vocês nunca viram na vida. Vocês vão para algum lugar, viajar para um lugar diferente, que vocês nunca viram. É muita informação, é lugar novo, é comida nova, é um transporte diferente que vocês não conheciam. São restaurantes com outras comidas e vocês ficam completamente baratinados. Por mais que seja algo comum, que talvez tenha no interior aquela mesma vegetação, aquelas mesmas árvores, mas quando a gente vai viajar para outro lugar, é tudo muito novo. E a gente fica, nossa, como é lindo isso aqui, uau, vamos ali, vamos para aqui, vamos ver aquela árvore, olha que copa linda, e a gente começa a admirar as coisas. Na cabecinha do bebê, gente, é exatamente assim. Quando a gente começa a explorar os alimentos, trazer um alimento novo, uma bergamota ou mexerica, uma maçã, uma banana, para criança isso já é muita informação. E quando a gente se depara com a criança ali na nossa frente, que começa a querer batucar um pratinho, pega o pratinho, viu que fez um barulho, ela vai querer repetir esse barulho do pratinho. Ela pegou um copo que estava aqui, começou a brincar com o tal de copo, começou a morder o canudo do copo, e a gente pensa, gente, para que eu comprei tudo isso? Então, gente, sejam bem-vindos, vamos explorar um pouquinho esse momento, porque algumas coisas são, além de não precisar estar no momento da refeição da criança, algumas coisas prejudicam o avanço da criança na alimentação, assim como a chupeta alimentadora, né, aquele biquinho que tem dentro para colocar fruta. A ideia daquela chupeta alimentadora, ela veio para o mercado com a ideia de reduzir o risco de engasgo. Só que, gente, isso não é uma verdade. Isso, a criança, ela precisa ser exposta a texturas, sabores diferentes. No momento em que a gente tem
corte de um alimento correto, eu tenho, por exemplo, um legume cortado num sentido correto, ou se eu for amassar esse alimento e oferecer na colher e o meu bebê aceitar a colher, ou se eu oferecer, por exemplo, o legume num formato de palito, num corte correto, eu não tenho um aumento no risco de engasgo comparado com aquele alimento oferecido na colher. Isso precisa estar muito bem claro na cabeça de vocês, para que vocês não comecem a entrar nessa onda, né? Vou fazer isso, vou colocar o alimento dentro daquela chupeta para o bebê ficar sugando aquela chupeta, que ele só vai sair algum caldinho dali, vai estar limitando toda a experiência sensorial da criança, além de a criança vai chupar o suquinho daquela fruta, não vai absorver fibras, não vai aprender a mastigar, porque aprender a mastigar, a criança precisa de vários pré-requisitos. Mas, entrando no processo de aprendizado, quando a criança tem um alimento dentro da boca, por exemplo, ela vai mastigar uma banana, no momento em que ela mastigar uma banana, quando ela sentir algum pedacinho, por mais que ela morder um pedaço maior, esse bebê que pegou uma banana lá com 6 meses, iniciando a introdução alimentar, e ele abocanhou uma banana e ficou um pedaço maior dentro da boca, ele vai ou tentar fazer o processo de mastigação, vai lateralizar para a bochecha esse pedaço do alimento e vai começar a fazer o processo de mastigatório. Ele vai começar a treinar essa mastigação. Se ele não conseguir lidar com essa banana dentro da boquinha, ele vai cuspir. Se ele não conseguir cuspir, ele vai fazer um esforço um pouquinho maior para colocar para fora esse alimento, que é o reflexo de gag, que é um reflexo protetor contra o real engasgo, tá? Então, a criança tem as suas defesas naturais, que são importantes pro desenvolvimento. O que a gente tem que saber? Eu preciso saber cortar, eu preciso saber ter a textura correta desse alimento para que eu fique tranquila e confie no meu bebê, certo, gente? Então, em primeiro lugar, chupeta alimentadora não precisa em nenhum momento ser inserida na alimentação da criança, nem com carnes, nem com frutas, nem com legumes, nem com nada. Outra questão aí, além de prejudicar o avanço da mastigação, né, do desenvolvimento mastigatório, eu tenho uma criança que não vai estar ingerindo fibra, que é importante para o funcionamento intestinal, é importante para toda a mobilidade intestinal. Então, eu estou limitando várias questões aqui, eu estou limitando textura, avanço, desenvolvimento da criança. Essa criança pode ficar constipada por não ter fibra para ajudar no trânsito intestinal e eu venho a prejudicar essa criança, tá? Então, assim, muito cuidado com as modinhas, como eu coloquei no post, literalmente, gente, é algo que veio faz tempo, já que existe no mercado, mas é uma modinha que não precisa estar fazendo parte do momento da refeição da criança, certo? Então, falamos então dessa redinha, né, dessa redinha ou chupeta alimentadora, então, completamente desnecessária em todos os requisitos, assim, que a gente possa dizer, tem alguma vantagem. Não tem nenhuma vantagem, tá? Outra questão que vocês precisam avaliar. Comprei pratinho. Que pratinho que eu compro? Então, vocês têm que pensar, será que nesse início eu vou precisar comprar pratinho? Como assim, Cíntia? Pratinho é essencial para a alimentação do meu bebê. Se vocês tiverem um bebê mais ativo no processo, que queira pegar o alimento, que queira se autoalimentar e não aceite colher, vocês não vão precisar de pratinho nenhum nesse início. Vocês vão colocar o alimento direto na bandeja da cadeira de alimentação, que sim, a cadeira de alimentação eu acho, eu concordo, e acho um item essencial para a postura da criança, o cuidador que vai estar junto, a criança vai estar bem acomodada, com os cotovelos acima da bandeja, né, da cadeira de alimentação, vai estar numa posição ereta. Se ela ficar caindo um pouquinho para o lado, eu consigo ajustar a postura dela, porque ela precisa estar bem ereta, para que não tenha um aumento no risco de engasgo. Eu preciso ter esse ajuste. Cíntia, eu não tenho condições de adquirir uma cadeira de alimentação. A gente pode fazer um ajuste, esse bebê sentadinho, vou comprar cadeira de alimentação daqui a pouco mais, agora eu não consigo. Precisa ajeitar, colocar uma almofadinha em volta nas costas, esse bebê lembrar que introdução alimentar a partir dos 6 meses, mais os sinais de prontidão. Então eu vou ajustar a postura dessa criança para que ela não fique pendendo para o lado, porque ela precisa fazer o processo de deglutição de forma bem correta, de forma que eu tenha essa criança segura e eu sinta que ela está evoluindo no processo mastigatório, que ela está lateralizando o alimento,
que eu sinta que ela está fazendo um movimento de rotação mandibular, por mais que ela tenha o reflexo de gag, por exemplo, mais exacerbado e tenha um vômito logo após, isso não é tão difícil de acontecer, principalmente se é um bebê que recém mamou, que no início de introdução alimentar a gente pode manter as mamadas para depois ir evoluindo no encaixe das refeições, tá? Então isso é um detalhe. Um outro detalhe, então, vamos lá, eu trouxe 2 tipos de pratinhos, mas existem milhares, gente, para não exagerar tanto, centenas, vamos lá. Tem esses aqui, né, sem intenção de marcas aqui, mas esse aqui é da Munchkin, só para vocês saberem. Existe esse aqui que ele vem 3, que é o verde, é um formato de maçã, é o verde, o amarelo e o vermelho. Vou dizer para vocês que eu gosto bastante deles. Depois que a criança começar a aceitar pratinhos, que não quiser virar o pratinho para olhar o que tem embaixo, jogar fora, ficar brincando, a gente tem, eu considero ele muito bom, tá? Eu tenho desde o início da introdução alimentar do Alonso, gente, ele tá intacto, tá? Ele pode ir no micro-ondas, é BPA free, vocês têm que ver essas questões. É livre de bisfenol A, BPA free, todos os utensílios para criança precisam ser livres de bisfenol A, sempre, tá? Anotem isso, seja copinho, seja talher de plástico, seja prato, seja o que for, precisa ser livre, tá? Ele pode ir ao micro-ondas, esse tipo de pratinho. As divisórias, Cíntia, precisa ter divisórias os pratinhos? Eu particularmente gosto, tá? Porque é uma criança que a gente vai oferecer os alimentos separados, correto? Alguém aí acha que precisa, não sabia que tem que oferecer os alimentos separados? Hoje a live é sobre utensílios, mas eu gosto de fazer esses ganchos porque tem bastante gente nova, né, no perfil, chegando todos os dias. Quem é novo aqui, levanta a mãozinha aí. Seja muito bem-vindo, quem é novo no perfil. E a gente tem, né, os alimentos separados, a gente não vai fazer uma mistureba com os alimentos todos juntos numa única cor. A gente oferece os alimentos separados nas porções. No momento em que a criança começa a entender, muito bem-vinda, Lucy, bem-vinda. Quando a gente oferece alimentos separados, essa criança vai entendendo cor, por exemplo, um brócolis, uma cenoura, cada um tem uma cor, cada um tem uma textura. Exatamente isso. E o que acaba acontecendo? Bem-vinda, Eliane, muito bem-vinda. Que idade tem teu bebê, Luciene? E a criança vai entendendo esses alimentos tudo separadinho, certo? Porém, o que é o bonito de ver, gente? Eu tô dizendo por experiência própria. A criança, quando entende os alimentos separados, ela começa... O que o Alonso me dizia? Bem-vinda, Araceli. O que ele me dizia, né? Quando ele começou a ficar mais velho e falando. Hoje ele tá com quase 5 anos. Eu comecei a ver, às vezes eu colocava um alimento aqui, um alimento aqui, um alimento aqui, por exemplo, no lanche da tarde. Como ele era acostumado a ter os 5 grupos alimentares, normalmente eu botava 1, 2, 3, 1 e 1, ou 2, 1 e 2. Ele dizia, mamãe, tá faltando um aqui. Ele já sabia da variedade do visual com as divisórias, tá? Tô dando uma palhinha só pra vocês pensarem, para ver se faz sentido para vocês, tá? Eu achei bem interessante a longo prazo, e com as minhas alunas também, mas são mais de 6 mil mães aí que já passaram dentro do MBS, e é algo que eu tenho muito orgulho, assim, porque elas também me relatam que as crianças querem ver os pratinhos fazendo parte da composição, certo? Aqui tem um outro tipo de pratinho, mas lembrem, se é uma criança que está querendo batucar e brincar, não faz sentido a gente oferecer pratinho nesse momento, né? Interessante, né? A Leteia. É algo que eu senti ao longo, que tudo que eu passo para vocês, e quando eu construí o MBS, com os cursos que eu fui fazendo e também com a minha experiência, que, gente, os nossos filhos são os nossos maiores professores, né? Esse aqui é um pratinho de bambu. Ele não pode ir ao micro-ondas, né? Ele não pode ser esquentado, mas é bem interessante também para lanche da tarde, por exemplo. Tudo vai depender do que vocês pensarem. Então aqui tá dizendo, ó, não vai ao micro-ondas. Então sempre atrás vai ter uma leiturinha, ó. Aqui diz que não vai ao micro-ondas, tá? Então sempre vocês têm que ler. Sempre é obrigatório dizer o que pode, o que não pode em determinado questão aqui, tá? O
Que mais aqui que eu trouxe para vocês? Existe, gente, então, uma outra opção é necessário? Não acho tão necessário. Mas existem esses aqui, ó, não sei se vocês conhecem, que eles têm uma ventosa. Tem uns pratinhos maiores com ventosa também, que eles grudam, para a criança não ficar tentando virar. Tem crianças que puxam, acham um jeitinho, até tem um vídeo, não sei se vocês já viram, da mãe que colocou as coisas assim, e isso aqui tinha ventosa, e a criança foi lá com o dedinho e tirou, e descobriu que saía e tirou isso aqui. Então, às vezes para um snack, para um lanche, uva passa, algumas frutas, né? Dá para colocar aqui, porque aí, claro que aí coisas não molhadas, né? Porque aí não vira e a criança pode botar a mãozinha dentro e pode pegar. Ah, é necessário? Não, não é necessário. O Alonso não tinha, isso aqui eu comprei esses dias pra gente ir num parque, num piquenique. Eu comprei pra botar, ele tem uma tampinha, não é necessário, tá? Mas ele, ó, por exemplo, eu vou colar aqui e ele não cai, ó. Tá? Então é interessante se o bebê tá ali e não sai, gente, esse aqui é ele gruda super, assim. Tem um outro que é tipo um suplá quadrado, assim, um prato quadrado com divisórias, tá? Que ele é mais fácil de tirar. Copinho. Gente, copinho. O que é necessário de copos? As opiniões, assim, das mães, elas são muito diversas dentro dos tipos de copo. Tem crianças que gostam mais do copinho, por exemplo, de bico rígido, tá? Se vocês forem adquirir um copinho, quem ainda não adquiriu, não adquira aquele copo de bico de silicone molinho, tá? Porque a criança vai começar a morder e se mama no peito, pode ter confusão, né? Começar a morder o peito da mãe, isso acontece muito, é muito frequente. Então, sempre de bico rígido. O que esses copos aqui, que eu noto, assim, que tem de vantagem? A criança pode começar a aprender nesse, porém, o que é a vantagem dele? A criança consegue segurar nesses copos de transição e consegue segurar ela mesma, desde o bebezinho, segurar pelas alças e tomar no copinho, tá? Mas antes esse não é a primeira opção eu já vou mostrar pra vocês, fiquem aí. Que esse é um interessante, porém, esse tipo de copo, ele tem uma válvula aqui dentro que não precisa estar aqui. O que é essa válvula? Ela é uma válvula de redução de fluxo, tá? O que seria a redução de fluxo? Ela tá aqui para que, se o bebê tomar, o que ele tem que fazer? Ele tem que sugar a água para vir. Então, essa válvula, ela reduz o fluxo da água como se fosse para o bebê não engasgar com a água, certo? Mas, gente, não precisa existir isso aqui. Isso aqui, se vocês tiverem um copo, se vocês forem ver, eu vou comprar esse copo. Ah, é legal, retirem essa válvula, porque a água, o furo é bem pequenininho. E a água vai escorrer. O bebê tem que aprender a tomar água e não ficar sugando a água dali que nem uma madeira, tá? Então tem que escorrer a água, o bebê tem que aprender a tomar e não ficar sugando a água do copo. Sempre, tá? Cuidem essa questão para não complicar, porque não tem o porquê. Senão depois eles vão para um copo normal e não conseguem, fica muito mais difícil para eles, tá? E outra questão, se é um bebê que mama no peito, primeiro lugar, sempre, e qualquer outro bebê também, não só de peito, copo normal de casa, de boca aberta. Eu trouxe esse aqui, porque se vocês tiverem esse aqui é da Nespresso, tá? Eu gosto da boquinha dele, que ela tem esse formato aqui da boquinha, que nem copinhos de hospital, sabe? Por exemplo, alguns bebês que estão lá e a mãe tira o leite materno, enfim, eles dão no copinho, né, que é o copinho próprio, para eles aprenderem a tomar água. Então, primeira opção, gente, antes de vocês comprarem 3 copinhos, 2 copinhos, tô te falando isso, porque as mães dizem, ai, Cíntia, tá tudo lá estocado, eu não usei nada. Se alguém passou por isso, levanta a mão aí. Porque acontece muito, gente. Os copos não são baratos, eles são muito caros, eles são caríssimos, eu acho muito caro. Esses copos o 360, por exemplo, deve estar uns R$100. Eu acho um absurdo, sinceramente. Tem muitos importados, né? Então, talvez as outras marcas sejam mais baratas. Então, esses copos aqui, gente,
Copo de casa, copinho de vidro, se vocês tiverem um menor, aqueles de shot, por exemplo, é super, tá? Vocês não vão virar a água. Vocês vão aproximar da boquinha do bebê, deixa mais cheinho, e o bebê vai aprender assim, ó. Ele aprende a tomar água que nem gatinho, com a linguinha. Ele vai fazendo, depois ele vai entendendo que ele consegue tomar água nesse sentimento, né? Nessa sensação de, opa, para aí, consegui. Aí ele vai entendendo, às vezes eles tomam e tiram o rostinho, tomam, se assustam um pouquinho. A ideia é a gente não virar, né? Para que ele aprenda a tomar aos pouquinhos, tá? Então, eu recebi algumas mensagens, né, que a criança tem muita dificuldade de aceitar água. Se a mãe que me perguntou no direct estiver aqui, eu pensei em responder a mensagem aqui, né, na live, tanto que eu pedi quem tiver dúvidas, eu até vou ver as dúvidas aqui no direct, se alguém mais mandou. As dúvidas era que o bebê não estava aceitando, né, existe que ela não sabia mais o que fazer, que o bebê não aceitava água por nada. Então, gente, a primeira coisa é vocês tomarem água com criança no colo. Senta a criança no colo e toma água como se nada estivesse acontecendo. Com a criança no colo. Pode ser que ela queira puxar o copo que tá com vocês dão pra ela. Pode oferecer no copo que vocês estão fazendo. A criança, ela tem a tendência de agir muito por imitação e muito por curiosidade. Quando a criança tem essa tendência, gente, que é praticamente 100% delas, a gente precisa fazer a ação para que a criança tente repetir. Então, nós somos o espelho da criança que tá ali. Então, vocês têm que sempre pensar nesse detalhe muito importante, que eles vão querer replicar o que vocês estão fazendo. Então, bora, galera, tomar água na frente da criança. Não precisa ficar medindo o volume de água que o bebê tem que tomar. Por favor, eu vejo muito essa dúvida. Não precisa, tá? Deixa eu ver se alguém mandou mensagem no direct. Por enquanto eu não... É que eu já li elas, então ficou desmarcada. Mas bora lá. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não. Tá, aí as minhas alunas, que amor. Então vamos lá. Copo, né? Começou a brincar, jogar água fora, toda fora da boca. Ok. Isso começa a acontecer. E é um processo de aprendizado, tá? De aprendizado total. Então, existe esse outro copo 360. Então, depois desse aqui, se a gente for pensar no copo aberto, sempre tentem no copo aberto em primeiro lugar. Tem o copo de 360, que é esse aqui, que a criança vai colocar a boquinha aqui. Por exemplo, se a gente virar o copo, não sai água, tá? Ele tá desmontado aqui. Ele não sai água. Mas, se a criança colocar a boquinha aqui, ó, tem que apertar, aí a água sai. Muitos bebês não se adaptam. Eu vejo isso diariamente quando eu debato com as mães e com as profissionais também, que a gente tem grupos, né, de debate. Muitas crianças a gente não aceitam o 360. Já dou uma dica aí pra vocês. O Alonso foi um que tomava, mas ele sempre preferiu esse aqui, tá? Então sempre cuidem muito essa questão. Ai, Cintia, o copo de canudo é uma possibilidade? É uma possibilidade. Ai, mas não causa desmame precoce, não causa isso, não causa aquilo? Sim, como eu disse pra vocês, primeira opção, copo de boca aberta. Tem algumas crianças em que a criança que toma mamadeira, a criança que já tem uma via de oferta de leite assim, por exemplo, a mamadeira, a gente faz o possível para começar a progredir pro copinho, pra xícara, pro copinho de transição de bico rígido, e uma opção também é o copo de canudo, sem problema nenhum, tá? Então a gente oferece num copo, esse aqui é da Vente também, mas existem várias marcas. Eu acho ele bem interessante porque ele é super fácil de higienizar. E a gente fecha ele aqui, esse aqui é um dinossauro, fecha ele e não cai água, né? Mas é uma opção. Algumas crianças, meu bebê toma mamadeira e super se adaptou no copo de canudo. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Não é ruim pro bebê o copo de bico duro, não. O copo de bico duro, inclusive, ele é mais indicado do que o bico rígido aquele, tá? O copo de bico rígido, ele é mais indicado que o de silicone. O silicone eu não gosto de indicar, gente. Tem muitos relatos ruins, assim.
Oi, Nidiane, tudo bem? O Dante lindo, amado, maravilhoso. Hoje comeu camarão, essa fofura. Olha, espera um pouquinho pela questão, preferencialmente esse aqui, tá? Como ele mama no peito, não vamos oferecer canudo nesse momento, que pode haver confusão de fluxo aí, tá? Bora lá então. Copos, talheres. Prestem atenção nessa dica. Fiquem aí que vocês, para vocês entenderem algo muito importante, gente. Colher. Que colher que eu posso oferecer para o meu bebê? Gente, prestem atenção no que vocês não precisam e não devem oferecer. Vocês conhecem aquelas colheres? Eu não tenho ela aqui. Mas se vocês souberem, tentem imaginar. Aquela colher torta, sabe? Aquela colher que já é curvada. Aquela que o bebê pega e ela já tem a curva pra cá, sabe? Que o bebê só faz assim. Ele só tem a tendência de fazer isso aqui porque a colher já é torta. Sabe qual é? Alguém sabe qual é? Já ouviu falar? Alguém ganhou de enxoval? Enfim, então, gente, aquela colher eu não indico, não tenho a mínima necessidade de indicar ela, tá? Por quê? A criança vai ter que fazer 2 aprendizados quando ela começar a pegar a colher. Ela vai fazer isso aqui e quando ela começar a pegar um talher normal, ela não vai saber. Ela vai ter que fazer depois um outro aprendizado diferente para levar o alimento à boca, tá? Então, colher normal, o detalhe aqui que é um segredo. Não ofereçam colher muito profunda. Ela não deve ser muito côncava, tá? Às vezes eu vejo nos enxovais as colheres lindas, assim, umas muito côncavas, muito profundas. O que acontece com esse tipo de colher? O alimento fica lá embaixo, a criança vai tentar tirar o alimento e o alimento fica todo lá no côncavo, lá no fundo. E aí, qual é a tendência da mãe do cuidador fazer? Levantar a colher para entrar mais alimento na boca da criança. Aí o bebê tá ali e a mãe tá ali. E aquela colher levanta até a criança tentar tirar o alimento que tá lá no côncavo, lá no fundo. Já tinha ouvido falar isso? Já tinha ouvido falar nessa colher? Então tem um vídeo, né? Tem um vídeo até meu que viralizou super aí, que eu mostrei que o Alonso tomou raspando a boquinha do Alonso, né? De brincadeira, e ele a minha, e ele saiu correndo, não, na minha não, né? Que é uma das coisas que se faz muito, que é muito comum. É meio que automático, né? Dar a colher pro bebê e tirar um pouquinho da raspinha, dar a colher pro bebê e tirar, e levantar a colher, ficar levantando a colher nesse ângulo, para o alimento entrar ainda mais dentro da boquinha. Então, assim, gente, quanto mais profunda a colher, pior é, tá? Então, sempre cuidem o tipo de colher, cuidem para ser, se a criança aceitar a colher, olha o detalhe aqui. Vocês até não precisariam comprar colher, tá? Mas se forem comprar, pode ser uma rasinha, tá vendo aqui que se eu deixo ela de lado, vocês já enxergam praticamente o fundo dela? Colher rasinha. Pode ser uma colher de casa, pode ser colher de silicone, pode ser colher, tem algumas com cabo de silicone, essa parte aqui de bambu, pode ser também, tem algumas de alumínio, também pode ser. Isso, Sampaio Kelly, isso, cuida muito, tá, Kelly? É desconfortável para criança, certo? Então, como eu ensino, né, tem um módulo dentro do meu programa de introdução alimentar, MBS, que é só sobre isso aqui. É só sobre isso. São detalhes que fazem todinha a diferença na aceitação da criança com a alimentação. Exato. E tem crianças que não aceitam de jeito nenhum. O Alonso foi um que nunca aceitou. Era um brinquedo, um batuque. Então, ficava ali brincando. Quando a gente nota que é um bebê mais tá brincando, que é um batuque, a gente retira a colher da jogada e bora oferecer os alimentos no seu formato seguro, correto, textura e formato para a criança explorar o alimento de fato, que é o que ele precisa saber, né? Ele precisa entender que, por exemplo, se uma colher for ao encontro dele, o que a gente não deve fazer? Oferecer muito de frente e levantar essa colher para entrar ainda mais alimento. Eu posso oferecer a colher para o bebê ir ao encontro da colher. Esse é o correto, esse é o ideal que a gente faz para ter uma criança com uma relação mais positiva com a alimentação e não é uma criança que está se atirando para trás, querendo sair, querendo chorar da cadeira.
Vocês aí, alguém já notou esses sinais da criança de não querer ficar tempo na cadeira, de querer sair, de querer empurrar os alimentos? Já sentou a criança na cadeira, a criança já começa a se debater, empurrar talher, empurrar prato, empurrar tudo, porque alguma coisa está acontecendo. Se a gente tem uma criança que está desconfortável, que está chorando, que está ruim para ela naquele momento, alguma coisa precisa ser ajustada. Ou é rotina, ou é intervenção do cuidador de forma que está ultrapassando o limite dessa criança de forçar para comer. A criança está ali chorando, dizendo que não, enquanto ela chora, entra aquela colher perseguidora lá na boca da criança, a criança vira para cá, a colher vai atrás, a criança vira para cá, a colher vai atrás, aquela colher não para de perseguir a boquinha da criança, sendo que é ao contrário, né? A criança que tem que perseguir a colher. É o contrário, certo? Então, quando isso acontece, algo tá errado aí, a gente precisa ajustar. Então, isso é uma das questões muito, muito, muito importantes, tá? Cuidar isso aqui, ó. Tem algumas colheres que são todas de silicone, que às vezes coloca na boquinha do bebê, o bebê vai ao encontro e a colher desce junto, ó. Olha aqui, tá? Se a criança é uma criança que vai ao encontro e faz isso aqui, tudo certo. Então, se é uma criança que às vezes vai e faz esse formato aqui, aí a criança vai para baixo com a boquinha, a mãe vai para cima tentando raspar o máximo possível para entrar o máximo de alimento. E muito importante, gente, quando a gente tem uma criança, meu bebê começou a cuspir os alimentos, olhem, observem se vocês não estão colocando muita quantidade de comida na colher. Eu vejo diariamente, gente. Quando eu faço as consultorias, é muito comum, né? Eu já ajusto de cara, ó, vamos diminuir a quantidade de comida dessa colher aí. Às vezes é uma montanha, assim, pra colocar dentro da criança, fica assim. E não conseguindo nem deglutir. Quando a gente coloca muita comida na boca é desconfortável, imagina pra criança. Isso para qualquer idade, tá? Qualquer idade. É desconfortável pro bebê lá de 6 meses, é desconfortável pro bebê lá de 1 aninho, desconfortável pro bebê de 2 anos, tá? Independente da idade. Então sempre cuidem o volume, respeitem esse volume, essa ingestão calórica que a criança, ela não fica aumentando o volume de energia, né, que ela vai ingerir. Bem pelo contrário, a partir de 1 aninho eles reduzem, né, o volume de energia via ingestão alimentar. Então isso precisa cuidar muito, muito, muito para que vocês não ultrapassem o limite da criança, tá? Então, resumindo tudo isso, né, aqui eu falei dos principais que são prato, copo, chupeta alimentadora, que não é necessária, copo de casa, se vocês acharem necessidade de um copo de bico rígido, um copo 360, né, isso é uma possibilidade também. Existe também uma possibilidade da colher dosadora, que eu tava tentando achar, mas ela não tá aqui. Deixa eu ver se ela não veio pra cá. A colher dosadora nada mais é do que parece a parte de uma mamadeira e na ponta ela é uma colher. É uma colher que aí é pra ou oferecer leite materno, ou dá pra oferecer água também. É que a gente aperta aqui e sai na colher mesmo. É uma colher na ponta que o bebê pode tomar na colher. Isso pode ser, tá? A higienização desses utensílios, Júlia, todos eles, gente, é a composição de como se fosse lavar verduras, legumes e vegetais, tá? 1 litro de água potável da torneira para 1 colher de sopa de água sanitária, tá? Que aí fica essa solução clorada e vocês deixem ali por pelo menos 15 minutinhos. Eu gosto de deixar, às vezes meia hora, 1 hora, deixa lá, tudo submerso, né? Se for canudo, tira tudo, né? Abre tudo, por exemplo, tira essa parte do canudo, né? Tira isso aqui, tira esse aqui que vem aqui, tira tudo. E tem uma escovinha que a gente coloca aqui no meio, às vezes alguns copos vêm com ela, mas sabe aquelas escovinhas bem fininhas que elas entram assim, vocês conseguem lavar, isso, né? Tem que desmontar tudo, gente, para lavar, não tem jeito. Por isso que mais fácil é mesmo copo aberto e era isso, sabe? Eu vou deixar salva a live, Bru. Mas a ideia dos pratos, né, resumindo, não precisa de prato no início, a não ser que esse bebê seja um bebê um pouco mais passivo. E a mãe, normalmente eu vejo muito, Cintia, eu acabo ficando com o prato no meu colo e vou dando pra ele,
Eu não deixo o prato na frente dele porque o prato ele quer pegar e quer brincar, porque a criança quer brincar com o prato, com o talher, com o utensílio. Para eles é um brinquedo. Então, muito cuidado nessa questão de não deixar a criança visualizar o alimento, certo? Porque quando a mãe fica ali com o prato, ou a babá ou a avó com o prato, não deixa a criança fica muito passiva e só a colher vindo e voltando, a criança não sabe nem a cor do alimento que está sendo inserido na boca. Cuidado com isso aí. Muito cuidado, gente. A criança precisa ver o que ela está comendo. Vocês não gostariam de ver o que vocês estão comendo? Ou vocês gostariam que alguém tivesse atrás com o prato embaixo da mesa, só tirando e vocês abrindo a boca e a criança não visualizando, gente? Isso é muito sério. A criança não cria memória positiva de cor, de visualizar. Se tá oferecendo assim, ok, se a criança abre a boca, mas deixa um brócolis na mesa, deixa uma cenoura ali também para a criança visualizar. Não esconde essa experiência sensorial. Essa experiência sensorial, gente, ela vem, né? Quando a gente fala isso, a gente não tá falando só no mastigar e no engolir, da criança sentir sabor. A gente tá falando daquele bebê visualizar um alimento, pegar, tocar, sentir textura, sentir temperatura, pegar no cabinho, olhar, ver o que é. Vocês imaginem eu amassar ou cozinhar uma maçã, colocar embaixo da mesa para a criança não tocar no prato e pá, pá, como se fosse uma metralhadora ali com aquela colher perseguidora e a criança não tem a mínima ideia do que ela está recebendo um alimento. Então, isso é uma das coisas, assim, ó, piores que vocês podem fazer, gente, tá? Porque a criança não vai ter um aprendizado que deveria ter. Eu preciso, o bebê tá aceitando colher, tá tudo bem, não tem nada de errado, desde que eu não intervenha de forma de ultrapassar o limite de forçar a criança com colher. Mas eu preciso, gente, vocês peguem uma maçã, cozinhem essa maçã lá pro bebezinho, cortem num formato, né, cortado ou comprido em 4 partes, retira a semente, dá para o bebê pegar. Se ele não for levar a boca, isso é um processo que ele vai aprender. Deixa a criança manipular, deixa a criança pegar, deixa ela esmagar. Eu ouço muito assim, mas ele só esmaga. Gente, quando a criança está esmagando um alimento, ela está aprendendo sensações diversas. Ela está registrando memórias, ela está entendendo que aquilo ali é desse jeito, que ela pode apertar e que aquilo ali desmanchou. Então ela está num processo de aprendizado gigante. Que se vocês têm um olhar que, ó, ele só está brincando e não está comendo, só no olhar lá no comer, a criança tem que comer, vocês já vão estar errando aqui de uma forma grotesca, porque isso é a base de uma alimentação bem feita, é a base de uma introdução alimentar bem feita, que a criança registra memórias positivas de um alimento, que daqui a pouco vai ser um grande trunfo que a gente tem lá aos 2 anos na fase de seletividade alimentar, que é uma fase fisiológica esperada, mesmo aquela criança que veio de uma introdução alimentar com uma base muito boa, a criança passa por processos, a criança passa por sinais e sintomas de seletividade alimentar próprio da idade, mas é uma criança que a gente expõe, que a gente brinca com o alimento e logo ela tá comendo novamente aquele alimento. Por quê? Porque ela registrou memórias positivas de cor, textura, sabor, pegou, brincou. Se eu não dou essa prévia para a criança nos primeiros 2 anos de vida, eu tô ralada, certo? É muito pior, porque a criança já não vai conhecer. Eu vou apresentar aquela maçã para ela aos 2 anos, que ela está seletiva, por exemplo. Eu vou apresentar aquela maçã que ela nunca viu, ela nunca pegou, ela nunca manipulou. Ela só via aquele alimento entrando na boca dela. Era isso que ela sabia. Então, qual é a experiência sensorial que ela teve com esse alimento? 0. Como que vocês querem que a criança não passe por dificuldades alimentares? Que aí a dificuldade alimentar, né, é uma seletividade alimentar extrema. Então, eu preciso atuar uma forma mais de terapia alimentar, de forma bem direcionada, para que eu faça essa criança voltar a se alimentar. Então é muito mais profundo isso, né, do que a gente... Oi, Elisa, isso aí, nunca tinha pensado nisso, disse Elisa. Exatamente, gente, é algo assim que a construção dessa base a gente consegue de forma muito sensacional. E não se engane, hein, a introdução alimentar vai até os 2 anos de vida, mas isso continua depois, não para nunca mais.
Quem aí tá com crianças mais velhas aí, que já passaram dos 2 anos, 3 anos, 4 anos, isso não para não, nunca. E é isso, gente. Gostaram da live? Como a gente pode ajudar a criança de forma bem bacana, né, gente? Quando a gente tem essa informação bem assertiva, assim, do que fazer, do que não fazer. Se a gente já não vai pro lado do que não deve fazer, a gente já tá ganhando, né? Daiane, existe algum tipo de engasgo que a manobra não resolve 8 meses? Olha, Daiane, a manobra de desengasgo, ela é muito eficiente, né? Já existem inúmeros trabalhos falando dela e que ela realmente é muito eficiente. Acontece em alguns casos extremos, muito raros, em que mesmo com a manobra não consegue desengasgar e precisa de intervenção, né, bem mais apurada. Por isso que a gente não espera muito tempo, né? Por exemplo, tá fazendo a manobra de desengasgo, a manobra de Heimlich, quem não conhece, coloca lá no Google manobra de desengasgo, ou a manobra de Heimlich, até 1 ano é um tipo, depois de 1 aninho é outro tipo, tá? Lá dentro do MBS, alunas, né, vocês viram que tem lá, Gabriela Lopes, enfermeira neonatologista, mostrando direitinho a manobra para vocês, né? Tá lá no primeiro módulo, início de tudo. Pode existir alguns casos em que a gente tá fazendo a manobra, coloca o bebê de costas, né? Vira ele um pouquinho, faz as compressões com essa parte aqui da palma da mão, vira o bebê, se a criança não desengasgou, a gente faz a massagem, né? Depois, se não, vira de novo, faz de novo. Nesse meio tempo, ó, ligando, né, pra emergência, tá, gente? Não dá pra esperar. Mas normalmente ela é muito eficiente, tá? A Leteia, quando dar talher pra criança comer? Olha, depende demais de cada bebê. Tem bebês, por exemplo, o Dante, filhinho da Nidiane, que estava aqui, que ele é meu aluno, consultoria e aluno MBS. Que acontece, gente? Ele tá com 6 meses, ele já tá usando talher. A gente faz um esquema de troca de talheres e ele já tá usando talher. Tem crianças que não gostam, então querem saber do talher na frente, começam a ter interesse pelo talher bem mais lá pra frente. Então a gente vai testando o talher na jogada. Se tu vê que a criança não quer, a gente recua e espera pra oferecer depois. Não tenham pressa, tá? Oi, Cláudia, gente. Então tá, gente, eu vou indo lá que eu tenho 3 planos ainda aqui pra fazer. Alimentares, tem várias coisinhas aqui para terminar. E outra coisa para as alunas, a gente vai enviar essa semana para vocês o planner, que está praticamente finalizado, o planner dos alimentos, com formas diferentes de apresentação. Se liguem aí que vocês já vão estar recebendo tudo bonitinho aí, tá? Que é de formas diferentes, né, de aceitar um alimento. Por exemplo, uma banana amassada, banana assada, banana com canela, banana com aveia, banana em rodela, banana cortada pelo meio. Então, são várias formas de apresentação para aumentar essa variedade alimentar da criança e formas diferentes de apresentar. A Nidiane comentou algo importante. Tem dias que ele aceita, que o Dante aceita o talher, e dias que apenas pensa que é brinquedo. Isso é interessante de saber. A Nidiane já tá tarimbada de tudo, né? A Nidiane é um avião, pega as coisas muito rápido. E é isso aí. É seguir o passo a passo que é sucesso nesse momento tão lindo da alimentação. Tá bom, gente? Eu vou indo lá, então. Um super beijo em vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até mais.